envia-me. E Isaías 6, versículo 8, nova versão internacional, diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esta foi a resposta de Isaías, uma resposta sincera, uma resposta de coração, uma resposta muito bem pensada, até porque ele passou por um processo dolorido até chegar a essa resposta. Não foi uma resposta de pronto, sabe? Não foi uma resposta de cara. Ah, você vai, Isaías? Quem vai pregar a mensagem? Aí ele diz: ah, eu vou. Não, ele pensou muito, ele tentou recusar, ele pensou que não aguentaria, ele tentou se justificar diante de Deus para justamente não fazer aquilo, mas no final das contas, consciente, sabendo do plano de Deus, ele disse: estou aqui, me envie. E, comparativamente falando, esse chamado que Isaías teve, que não era um chamado para evangelizar, no sentido como a gente tem hoje, de anunciar o reino de Deus. Isaías estava sendo chamado por Deus para falar aos governantes, aos líderes, ao próprio povo de Israel, de tudo que Deus iria fazer, das obras que Deus faria, da justiça que Deus iria impor, dos castigos que estavam prestes a acontecer. Ele teve que criar uma mesma coragem que hoje nós temos que ter no coração ao termos a missão de evangelizar pessoas. Um era o discurso de Isaías, outro é o nosso discurso hoje, mas a chamada e a responsabilidade são iguais. Porque Deus te chama hoje para dizer às pessoas que estão longe dele, nesse mundo em que nós vivemos, que está em contínua degeneração. O mundo em que nós vivemos está indo cada vez mais por o abismo, por o buraco. É um mundo, segundo as palavras de Jesus, que jaz no maligno, jaz do verbo jazer, ou seja, um mundo que está sepultado, enterrado, morto no maligno. Então, a morte só apodrece mais ainda, né, alguém enterrado. Então, o mundo está assim, em declínio, e parece que está acelerado. Então, a este mundo que está em contínua degeneração, as famílias que são a reserva moral, e a igreja também, a reserva moral para o mundo, estão acuadas. As famílias estão acuadas, estão com medo das vozes governamentais, das vozes ideológicas. As famílias recebem da libertinagem de gente que não obedece a Deus, de gente que não ama a Deus, recebe pressão todos os dias. A nossa sociedade está precisando, sim, de restauração. É óbvio que essa restauração ela acontece pontualmente em meio a esse declínio. Você pode falar da graça de Jesus para alguém e a graça de Jesus, o Evangelho de Cristo, restaurar a vida dessa pessoa. Então, a pessoa que está indo nesse declínio, ela tem momentos de subida, ela tem picos de subida na sua vida. Porém, o mundo está indo cada vez mais para o fim. São nesses picos de subida para a vida de alguém, um indivíduo que pode sair das drogas, um indivíduo que pode sair da perdição, um indivíduo que pode sair da prostituição, de uma vida cheia de mentiras, cheia de adultério. São por causa dessas subidas de vida, mudanças de vida, e muito mais do que mudança social, um indivíduo que saiba que está indo para o inferno, sendo conduzido por um caminho de perdição, e reconhece em Jesus o Salvador de sua alma. Para esse indivíduo, basta uma restauração, basta uma recuperação de sua vida para nós estarmos satisfeitos com o resultado da evangelização, com o resultado da missão que temos. Por mais que esse mundo, eu digo pela terceira vez, esteja em degeneração, em declínio. Então, o mundo que nós vivemos está morrendo, cada vez de forma mais acelerada, as famílias estão se desfazendo,
não tem mais força, pelo menos aparentemente não tem mais força para lutar contra todo tipo de libertinagem. E nisso tudo a gente precisa de levar. É uma missão minha e sua, é uma missão da igreja, levar restauração para essas pessoas, para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho. Nós precisamos utilizar a influência que temos, o raio de ação, a esfera de ação que temos, por ter um aluno ou por ter um empregado, um colaborador. A gente precisa utilizar a esfera de ação, a influência que temos por sermos avós, tios, síndicos. Nós precisamos usar a influência que temos, a conexão que temos com as pessoas, mesmo sendo empregados, mesmo sendo alunos, mesmo sendo filhos, vizinhos de alguém que talvez a gente pense, a pessoa não vai me dar tanto crédito, afinal de contas, ela chegou na rua primeiro, ela chegou nesse bairro primeiro do que eu. Mas nós precisamos usar essas conexões para dizer às pessoas que a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus, é o único caminho, a única resposta para que haja mudanças significativas nas vidas dessas pessoas. A grande mudança, a regeneração do seu espírito, da sua alma, que em vez de ir para o inferno, quando a pessoa se encontra com Jesus, ela toma um outro rumo, ela converte o caminho. Ela faz uma conversão. Não é apenas um ajuste de rota, sabe? Pega um atalho. Não, ela deixa de ir naquela direção e ela vai na direção de Deus. Então eu pergunto, quem é capaz de levar essa mensagem aos outros? Porque essa foi a pergunta que Deus fez a Isaías. Para nós, hoje em dia, desde 2020 anos para cá, com as ordens de Jesus, quando ele disse, vão, preguem o Evangelho. Para nós é esse tipo de missão, anunciarmos a graça de Jesus, o que Ele fez em nossas vidas. A pergunta é a mesma, quem é capaz de levar essa mensagem aos outros? Não responda de pronto, não responda de forma entusiasmada, não responda como que utilizando da ambiência que você conhece. Eu já li esse texto várias vezes e sei que quando alguém ora por isso ou prega em cima disso, eu tenho que responder, eis-me aqui. Não responda apenas porque alguém do seu lado também respondeu sim e você vai na onda. Não, mas responda conscientemente. Talvez essa resposta não surja agora, nesses próximos minutos. Talvez você sofra em casa uma crise de consciência, uma crise ética. E o teu coração seja tocado para, de fato, mesmo depois de anos de crente, você tomar esse propósito com Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Agora é para valer. Agora é para valer. Eu vou lhe mostrar o breve contexto desse texto de Isaías 6, versículos 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com outras 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Um detalhe para esse versículo 5 é que Isaías se depara com a presença de Deus, com a glória de Deus, o templo, e não sabemos se a visão dele era uma visão espiritual, ele foi como que levado em espírito para algum lugar e viu o templo, mas verdade é que na mente dele, no coração dele, algo foi revelado. Deus está neste lugar que você também está, Isaías, e a nuvem de glória enche este local. E ele sabia também que quem visse Deus era quase que condenado à morte, porque quem vê a glória de Deus, o poder de Deus, no mínimo treme as pernas e cai por terra prostrado e corre o risco, sim, de ser fulminado por causa da grandeza de Deus. Então ele diz: Senhor, ele gritou: ai de mim, estou perdido. Ele pensou nessa hora: eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu aqui a sua falibilidade, a sua pequenez, o quanto ele era pecador, frágil, o quanto ele era incapaz, sabendo da missão que Deus tinha para ele, que era de fazer alertas, recomendações, impor a vontade de Deus e a verdade de Deus em face àquilo que os governantes estavam fazendo, dizer da esperança para o povo de Israel. E é uma coisa muito difícil você dizer para alguém: ei, você vai sair dessa, Deus vai te tirar dessa, Deus manifestará a cura. É muito difícil a pessoa assimilar isso enquanto ela está passando por aquele problema. Então você fica às vezes como aquele que está inventando, está me ludibriando, está me acariciando o coração, as emoções. Você que fala a verdade de Deus, às vezes é tido como o charlatão, o mentiroso, sei lá o quê. Isso por parte da outra pessoa. O trabalho de evangelista, de missionário, de profeta, de porta-voz de Deus é difícil. Ainda mais para perto dos nossos, para aqueles que nós costumamos ver todos os dias, ou para quem já acompanha você durante toda a sua vida. Porque aí você vai dizer para um parente, para um familiar, talvez uma pessoa mais velha que você vai dizer para ele: ei, você precisa de conserto, você precisa de arrependimento, você precisa se voltar para Deus. E a pessoa, principalmente aqueles com quem nós convivemos, eles sabem todos os nossos podres. É difícil para ele assimilar aquilo, mas a resposta, talvez sem palavras, né, é essa: quem é você para me dizer essas coisas? Quem é você para tentar me colocar nos eixos? E aí a tarefa do evangelista, do missionário, do profeta, de quem vai levar a palavra de Deus, se torna uma tarefa exaustiva, cansativa. Com o profeta Jeremias passou uma coisa muito parecida com isso. Ele disse: Senhor, por levar a tua palavra, eu passo vergonha o dia todo. Ai, não vou mais falar nada. Mas aí ele sentiu, o Jeremias, né? Ele sentiu um fogo queimando em seu peito, que não deu descanso para ele. Ele disse: quer saber, eu posso passar vergonha por falar a verdade, mas eu vou continuar fazendo isso. Então Isaías aqui, ele reconhece: Senhor, quem sou eu? Ele estava julgando a própria vida de forma equivocada. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Não é que ele fosse aqui uma pessoa ímpia, palavruda, que fosse boca suja. Não, mas ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. Eu venho de uma cultura, de uma família, eu venho de uma localidade que só pensa besteira, só faz besteira, comete pecados. Eu não sou a melhor pessoa, Senhor, para dizer alguma coisa aos outros. E o Senhor aparece para mim: eu estou morto. Ele grita: ai de mim, estou perdido. Então, é nesse ponto aqui que ele passa, né, essa crise ética, e ele pensa e repensa. Ele teve a visitação de anjos, ele teve a visitação da glória de Deus. A gente, às vezes, eu acho que isso é um pouco glamourizado por algumas pessoas, e a gente acaba assimilando isso de outra forma. A gente sonha, talvez, com ter um momento como esse, né?
de chegar na igreja ou de estar, sei lá, no próprio quarto, em secreto com Deus, e ver uma nuvem da glória de Deus entrando, e ver anjos aparecendo. Você não sabe o risco que você corre de bater as botas, de cair duro, se Deus resolver aparecer para você de repente. É óbvio que tem um plano especial de Deus para as nossas vidas. E você pode até não ver da forma glamurosa como você imagina Deus aparecendo, mas de modo invisível e muito real. Ele está lá no teu quarto quando você está orando. Ele está aqui em cada celebração, quando cantamos, quando louvamos, quando oramos juntos, quando estudamos a palavra. E da mesma forma, você só não cai duro, só não bate as botas, porque Deus tem um plano, tem um propósito para com a sua vida. Porque senão hoje mesmo, quando começamos o culto, ou quiçá, talvez antes de começarmos o culto, quando você estava em casa se preparando para vir à igreja, Deus já estava te visitando de um modo invisível. Então, o que eu quero dizer com isso é que a seriedade, o temor, o respeito, a obediência que devemos prestar ao Senhor, ela tem que ser muito leal àquilo que Deus quer e deseja de nós, muito fiel ao propósito de Deus. A gente não pode achar que talvez um chamado específico para falar de Jesus seja daquele irmão, daquele outro, ou principalmente do bispo da igreja. Você já foi chamado por Deus para levar a mensagem dele. E se até hoje a tua resposta não foi do profundo do teu coração, dizendo, Senhor, estou pronto, sou eu, envia-me. Você precisa mudar isso hoje, você precisa repensar isso hoje. Porque uma coisa é certa, que Deus está nos visitando hoje, Ele está. Daí, tem uma foto, né, artística, que é um momento em que o anjo vai até Isaías e simbolicamente comunica para ele, passa essa mensagem para ele. Isaías, você está preocupado demais com o que você foi no passado, com o que você fez utilizando a sua boca. Você acha que Deus não pode usar você porque você é pecador demais, porque você é sujo demais, impuro, ou porque o teu passado te condena, a tua folha sempre foi muito suja, mas eu transformo a tua boca, eu toco aquilo que simbolicamente você me apresenta como justificativa. Eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, usa outra pessoa para falar, porque eu não posso ser este. E aí o anjo, diz o versículo 6, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma ferramenta, com a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aí vem o versículo 8, depois desse drama. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, ou seja, chamando a uma responsabilidade, né? Conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Essa não foi uma resposta do tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Não. Sou único aqui. Então, seja o que Deus quiser. Aliás, o Senhor sabe das minhas falhas, hein? Tem gente que, aliás, quer viver, às vezes, numa vida errada, numa vida de pecado, sem o respeito, sem o temor a Deus, sem fidelidade a Deus, mas quando percebe uma mensagem como essa, que vem um pregador lá de outro município, de outra cidade, e diz assim, você foi chamado para levar a mensagem de Deus. Tem gente que ainda cultiva certos erros e pecados, faz desses pecados ali de estimação, pecados domésticos, e aí diz, o bispo disse que a missão é comigo, então, Senhor se vire aí, eu vou continuar com minha vidinha do jeito que ela é, e o Senhor que me use. Nananina, não.
Justamente pelo chamado que Deus faz, pela conclamação que Ele nos alerta, que Ele nos indica, que Ele aponta o caminho, é que nós devemos largar hoje, imediatamente, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, também, uma das crises éticas, crise de consciência de Isaías, foi essa: Senhor, eu preciso abandonar o meu erro. Ele tinha assumido. Eu faço parte de um povo, Senhor, que não presta. Eu faço parte, minha família não é muito boa. Eu tenho lábios impuros, a minha vida tem falhas, tem manchas. Então também ele estava aqui nas entrelinhas, acredito eu, dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso então deixar a minha vida de pecado, os meus erros, a minha falta de temor, a minha falta de reverência, a minha falta de lucidez para com a tua verdade, para com a tua palavra. E eis-me aqui, Senhor. Não no sentido, se o Senhor bater assim os ombros e dizer: se o Senhor quer me usar, me usa. Não, mas no sentido de: Senhor, o Senhor está me chamando para uma responsabilidade e eu vou assumir isto com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Então, mesmo considerando a sua imperfeição, Isaías fez o que de mais precioso nós podemos fazer. Ele obedeceu conscientemente ao chamado de Deus. Tem outra frase que eu coloquei aqui para nós pensarmos nisso. Mais importante do que a quem Deus chama, coloca aí, pessoal da mídia, isso. Mais importante do que a quem Deus chama é o propósito para o qual Deus chama tal pessoa. Se eu for dizer para alguém do Evangelho, se eu for chamar alguém para a minha igreja, se eu for dar uma Bíblia de presente, se eu convidar alguém para ir num evento, sabe, daquele cantor gospel, se eu fizer, se eu falar, se eu anunciar, se eu der panfleto, se eu disser Jesus te ama, o que vão dizer de mim? Ei! Se você já está realmente arrependido dos seus pecados, dos seus erros, reconhece a sua pequenez, a sua falha e quer abandonar tudo isso por respeito a Deus, por fidelidade a Deus e quer fazer a obra dele, o mais importante nessa equação toda não é você, não. A coisa mais importante aqui é o propósito que Deus tem com aquele outro, onde a mensagem que você simplesmente vai levar ao outro. É óbvio, eu não posso ser uma pessoa cheia de impureza, cheia de pecado e querer levar a mensagem ao outro. Será uma coisa que não vai se encaixar, vai ser incongruente, não vai combinar, não vai ornar. Então, na medida em que eu me torno santo, porque esse também é um chamado de Deus, sejam santos, porque eu sou santo, na medida em que a Bíblia diz que eu devo ter uma boa conduta, e é por isso que a Bíblia fala da honestidade, de ficarmos do lado da verdade, de sermos bons maridos, bons filhos, respeitarmos os pais, sermos bons empregados, bons patrões. Por isso que a Bíblia fala disso, porque quando você for falar do Evangelho, nada poderá apontar o dedo contra você, nada poderá se levantar contra você. Porque nem as nossas boas obras nos salvam para a eternidade. Então, o propósito de você ser honesto, justo, verdadeiro, ser uma pessoa leal, uma pessoa que os outros coloquem crédito em você, ter um bom nome, é para quando você for cumprir a sua missão. Mas o detalhe é, quem vai fazer a obra no coração da pessoa será Deus. Quem vai salvar aquela pessoa será o próprio Deus. Quem vai convencer aquela pessoa para além das tuas palavras será Deus. Então, assim, mesmo quando você pensa, quem sou eu para falar alguma coisa, se menosprezando, o mais importante não é você. O mais importante é a pessoa na qual vai chegar a mensagem. E óbvio que existe esse extremo aqui de se menosprezar, de dizer eu não valho nada, eu não sou nada.
O que de alguma forma é uma afronta para Deus, que te capacita, que te aprimora, que te dá dons, que te dá talentos. E que não permite um culto deste aqui à toa. A gente está aqui aprendendo, assimilando coisas. Hoje não é só um momento em que a gente vai sair daqui super abençoado e teremos adorado a Deus. É um momento de ensino, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Você não pode vir para esse extremo de se menosprezar e dizer, não, mas eu peco tanto quanto o outro, então eu não posso falar. Como não pode ir para o outro extremo de dizer, hoje, depois de 15 anos de crente, sendo muito melhor do que os ímpios, só para vocês saberem, o meu Deus me resgatou das trevas. O rico snob. É o salvo snob. Vocês conhecem esse meme, não? Ninguém conhece? Desculpa, é coisa minha. Ai, não sei para que eu falo essas coisas. Enfim, é o rico snob. Ele pega o celular, surpreende pessoas dizendo, cara, sei lá, está lá esperando o ônibus, está no ponto de ônibus com um outro indivíduo, mas ele pega o celular, só para vocês saberem, o meu motorista tem uma Mercedes-Benz. Ele sai fazendo uma cara de nojo. Assim. O rico snob é um comediante, né? Mas assim, o salvo snob. Você não pode vir para esse outro extremo de dizer, calma aí, eu não vou falar para essa gente de lábios impuros, não. O crente tem esses extremos, né? Às vezes ele está aqui se menosprezando, às vezes ele está aqui se vangloriando. Epa, o mais importante do que quem, você todo aqui se achando, mais importante do que você, do que quem Deus chama, é o propósito para o qual Deus chama você. A ideia aqui não é você se sobressair, a ideia é o outro lá fora ser salvo. É o outro lá ser resgatado. Então a gente precisa aprender a dar vazão, lugar para a glória de Deus e dizer, Senhor, és tu em primeiro lugar. Eu quero desaparecer, eu quero ser apenas uma ponte, eu quero ser um farol iluminando o caminho, mas eu quero que os navios vão até o Senhor, até a costa, eu quero apenas mostrar o caminho. Então Deus quer fazer através de você, meu irmão, restauração de muitas vidas. Não se preocupe com o teu passado, da forma como foi. Se você hoje se arrepende, se você hoje quer fazer a vontade de Deus, não se preocupe em anotar no caderninho quantas almas você vai ter salvado, vai ter resgatado. Essa é uma obra de Deus, mas saiba que você não pode parar de fazer essa obra para a qual Deus está conclamando você. Como foi na época de Salomão, 2 Crônicas 7:14. Eu tenho aqui uma série de passagens bíblicas para corroborar com esse assunto. Você tem que levar essa mensagem aqui, de que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. As pessoas precisam ouvir disto. Para salvação da alma, para resgate dos seus corpos, para serem curados, para se voltarem para Deus. A gente precisa dizer a mensagem de Mateus 6:33, e especificamente eu coloco apenas a parte A, que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Repita comigo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esquece um pouquinho o restante do conteúdo, porque tudo vai ser acrescentado. Nessa parte você está pensando em você, pense no reino. Pense no propósito de Deus, pense no que Deus tem para fazer na vida de tanta gente lá fora, como fez com você um dia e colocou pessoas no teu caminho para falar de Jesus para você.
Então, como eu disse antes, às vezes numa roda de conversa, às vezes apresentando as complexidades dos textos bíblicos, às vezes oferecendo um panfleto e apenas dizendo, olha, Jesus te ama. Na verdade, eu acredito que essas são várias peças que Deus vai juntando no coração de alguém que está perdido, e depois esse quebra-cabeça vai sendo montado e um dia a pessoa se desperta. Eu preciso ser parte, como servo de Deus. Diga, eu devo ser servo de Deus, serva de Deus. Eu preciso ser parte disto, mesmo que seja oferecendo ao alvo da minha mensagem, a pessoa para quem eu tenho que falar da mensagem de Cristo, mesmo oferecendo algo que parece ser minúsculo. Eu vou dar um folheto e sair fora, a pessoa não vai saber quem eu sou. Mas de folheto em folheto, de palavra em palavra, de visita em visita, que uma pessoa dessa faça uma igreja, de culto em culto, que é feito na casa do vizinho, e que essa pessoa é chamada para lá. Às vezes passam anos, 10 anos, mas Deus vai juntando essas peças todas, e quando você vê, tem mais um convertido, mais um salvo, mais um eleito que teve os olhos abertos, mais alguém que foi resgatado. E não foi uma obra apenas sua, exclusivamente sua. É gostoso saber do processo, saber que você mentoreou alguém, saber que você discipulou alguém, e você até ser tido por aquela pessoa, esse aqui foi o meu pai na fé, essa foi minha mãe na fé, esse aqui que me ajudou. É maravilhoso isso, mas a gente não precisa colocar isso em primeiro lugar. Você tem que falar da graça de Deus, da graça de Jesus. Segundo lugar, além, de nós termos que apresentar às pessoas a restauração que elas precisam ter, nós precisamos levar o caminho da conversão verdadeira, fazermos com que as pessoas repensem valores espirituais, e nós mesmos, na medida do que somos certos Isaías, quando Deus aparece para a gente, e já apareceu para você hoje aqui, nós precisamos repensar esses valores, saber que o juízo de Deus já está acontecendo, já é vigente, está valendo. Os cristãos, por isso que eu disse antes, têm que viver de modo digno, para corroborar com isso. Olha o que diz Pedro no capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí o versículo 19 diz assim, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Já existe um juízo de Deus. Se você tira o pé um tantinho assim fora do caminho, você passa por disciplina de Deus, correção, Deus aperta o cerco com você. Você sabe como Deus é muito experiente, sábio, para fazer você acertar os pés no caminho. Se já acontece isso com você, imagina as pessoas que ainda não estão reconhecidas como filhos de Deus, as pessoas que ainda não se converteram. Se Deus pega você e disciplina, e te acerta os pés, imagina as pessoas que Deus ainda não está ali tomando conta, acertando, apertando, porque a pessoa diz, a minha vida é minha, eu tomo conta do meu nariz. Enquanto que você precisa dizer para elas, ei, vocês precisam se voltar para Deus. Ele é o responsável pela vossa vida. Ele é o Criador de vocês. Vocês precisam prestar contas a Ele. E daí levar o Evangelho é também levar isto às pessoas. E por isso você precisa dizer para elas e tomar isso para você. Vamos praticar o bem, vamos ser justos, vamos andar na verdade. Então o juízo está vigente. A gente precisa abrir os olhos das pessoas para que elas enxerguem o reino de Deus. Essa não é uma tarefa fácil. Isso é quase como uma guerra espiritual, não é? Você precisa ser exemplo, você precisa, ao falar do Evangelho para alguém, sim, você precisa se policiar, vigiar, como aquela máxima que diz, você está em pé para não cair. Lutar contra, ou ter um posicionamento cristão firme, não abrir, não
Não abrir brechas para que alguém diga, ah, não, esse é um cristão meio light. Cristão moderno. Você não pode abrir concessões, certas concessões não podem ser abertas. Então, assim, você precisa ser exemplo. Mas não somente ser exemplo. Lembra que eu falei da crise ética, né? Daquele aperto de coração que Isaías passou, da crise de consciência, do repensar de quem ele era diante de Deus e da missão que ele tinha diante do Senhor. Na carta de Pedro, a segunda carta, no capítulo 2, Pedro fala um pouco disso, mas mencionando lá o sobrinho de Abraão. Pedro diz assim, 2,5, e Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Quem ele era? Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Versículo 6, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus também, mais uma vez, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Só que Deus livrou, assim como ele livrou Noé, Deus livrou, versículo 7 diz, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Esse versículo 7, volta lá, por gentileza. Quando Pedro faz a análise dele, da história lá, de Gênesis e tal, de Ló, que vivia numa cidade, né, nessas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que estava infestada de homossexuais. A Bíblia é bem clara quando fala disso. Aliás, um anjo veio na casa deles para falar com eles, para dizer para eles saírem. Quando anjos entraram na casa, os homens da cidade foram lá bater na porta para ver quem era. Quem são esses homens aí musculosos, tal? Porque a gente quer ter um amasso com eles. A coisa estava tão pesada, tão cheia de trevas, que, imagina, não está muito difícil de a gente ver isso hoje em dia, não. De alguém daqui a pouco falar, olha, você é obrigado a ter um poliamor, um trio amoroso, você é obrigado a se relacionar pelo menos uma vez na vida com alguém do mesmo sexo. Está quase chegando nesse nível de tanta opressão, de tanta repressão, de tanta peso, né, que o governo, que ideologias, que pessoas libertinas impõem sobre nós, sobre as famílias, sobre o mundo. Aliás, agora está na moda ser homossexual, sabia? Está na moda. Eu prefiro ser brega. Eu prefiro ser brega. Mas se você quiser andar na moda, você pode assumir. E não precisa ter o estereótipo, sabe, o homem virar mulher, a mulher virar homem. Você pode ter uma coisa ali, meio termo. Como fazer daqui a um tempo para não receber como membro na igreja? Porque daqui a pouco baixa um decreto, uma lei, que vai dizer toda pessoa que resolveu casar com outra do mesmo sexo, as igrejas evangélicas são obrigadas a receber como membros. E receber como membro é o primeiro passo para a pessoa virar um diácono e é o outro primeiro passo para se tornar um pastor. E, pasmem, já existem dezenas de igrejas no Brasil e no mundo que já aderiram a isso. Então é moda, é modernismo. A gente precisa, então, ter uma grande luta ao dizermos para as pessoas, olha, você precisa se arrepender e mudar esse rumo. Mas sabe quando bate essa vontade de dizer às pessoas, falar com amor, não é destratar ninguém, não. Não é discriminar ninguém, mas é falar a verdade. Bate isso quando eu vou ler com você, você vai ler comigo esse versículo 7. Que Deus livrou o justo Ló. O que ele diz? Afligido. Afligido. Ele estava lá morando em Sodoma e Gomorra. Deus disse que iria tirá-lo de lá. Seu tio falou, mas Deus, tira não, Senhor. Se tiver 50 justos lá, o Senhor não poupa a cidade? Aí Deus disse, eu poupo.
Ah, Senhor, desculpa, tá bom, eu já sei que o Senhor não vai poupar, mas não tem 50. Se tiver menos 5, 45 justos, Deus diz, eu poupo. Tá bom, Senhor, eu sei que pode parecer muito pedir ao Senhor. Se tiver 40 justos, o Senhor não destrói? Não destruo. Se tiver 30 justos, eu não vou destruir a cidade, o Abraão. Abraão estava intercedendo pelo sobrinho Ló. Se tiver 20, se tiver 10, e Deus disse, eu não vou destruir. Para Deus só tinha um justo, era o Ló. Então, para Deus, nos conceitos dele, foi melhor tirar o Ló. Aliás, ele teve a dificuldade, a esposa ficou para trás, etc. Só que aqui, o livramento de Ló diz que era um homem afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Afligido. Eu quero saber de você, irmão, eu quero saber o quanto dói no seu coração ver gente se desviando. Ou, como a gente mencionou aqui, né, é uma pauta que está acontecendo bastante nessa questão da homossexualidade, na questão da impureza, de simplesmente o indivíduo pode ser hétero, machão, mas ele sai com uma, sai com duas, sai com três. Pode ser hétero, mas tem uma vida sexual libertina, não tem compromisso com uma pessoa, não pensa no casamento. As questões de drogas, de vícios, questões de mentira, de falsidade, de falcatrua, de negócios por debaixo dos panos, tudo debaixo da mesa. Pequenas maldades. A pergunta aqui é o quanto você fica agoniado em ver pessoas agindo errado, pecando, talvez a semelhança do que você já pecou muito, e louvado seja Deus que te purificou, que o anjo já foi lá na tua boca, já tirou a tua iniquidade, louvado seja Deus pelo que aconteceu contigo, mas que dor você sente, que aflição você sente hoje por ver pessoas se perdendo, e daí, por consequência, qual é a atitude que você tem em relação a isso? Porque se você diz assim, não, cada um na sua, cada um no seu tempo, eu não posso incomodar as pessoas. Aliás, bispo, eu não me sinto incomodado em nada. Porque não é teu filho? Porque não é teu irmão? Porque não é teu pai? Porque tem gente que só acorda para isso. Agora está acontecendo lá em casa. A maioria dos crentes hoje não se aflige mais diante de tanto pecado. O Ló que foi tirado da terra dele, livrado da saraivada, da chuva de fogo, ele estava ali pela análise de Pedro, afligido, ele sofria com aquilo, ele não parava quieto, ele queria ver mudanças na própria cidade. Infelizmente não foi possível pelos planos de Deus. Se tivessem 10 pessoas como ele, Deus pouparia uma cidade inteira. A coisa estava tão enorme de pecado, que Deus disse, eu não vou poder poupar. A pergunta para você é esta: o quanto você tem dor no coração, o quanto te queima a alma por saber que tem gente ou parente ou não parente. Gente amiga, ou gente apenas que você lida durante o dia, no trabalho, na escola, na faculdade. Saber que tem gente indo para o inferno, saber que tem gente gastando a própria vida. Que tipo de aflição passa aí na tua alma? Porque se você fica numa boa, você precisa ainda passar por todo o processo de conversão. Se não dói o teu peito por evangelizar pessoas, amado, vocês precisam de alguém que os evangelize ainda. Você pode fazer parte de 29 anos desta igreja. Infelizmente você será alguém fora da curva que vai ter que confessar para o bispo, Gustavo, bispo, agora que eu me converti, agora que eu entendi. Eu espero que seja a mínima parte dessa igreja. Deus livrou o justo Ló, afligido,
pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, assim, não é uma obrigação você estar cheio de indignação. Perdão. Não é uma obrigação você, sabe, querer colocar as coisas nos lugares e agitar tudo e ficar indignado, mas tem hora que não dá para conter indignação. Seja para as questões familiares, para alguém que está andando errado, tentando puxar todos da família por erro, seja para uma esfera maior, governamental, e a gente parece estar na mão de ímpios, corruptos, e aí tem gente que diz, não tem jeito, não tem mais jeito. Na verdade, a gente tem que continuar assim, votando no menos pior. Não tem um pinguinho de indignação, não, no seu coração? Não tem um pinguinho de dor, de aflição, de ver talvez não um familiar, mas um vizinho, alguém que você soube, a pessoa mora lá na rua, mora lá no prédio, e olha, tá se desgastando, tá enfiado nas drogas, tá gastando dinheiro em aposta. Você não tem, sabe, a curiosidade de saber se Deus pode fazer uma obra na vida daquela pessoa, e não importa muito a tua presença lá, mas importa a mensagem que você vai levar. Você não tem vontade de bater na porta dela não e dizer, não queria ser intrometido. Já sendo, não tem problema. O importante não é você, o importante é o propósito de Deus. Eu não queria me intrometer, mas se você se voltar para Deus, se você é um eleito de Deus, se voltar para o Senhor, se arrepender, orar a Ele, Deus pode sarar você. Você não tem uma curiosidade não de tentar fazer isso para quem sabe haja um resgate daquela pessoa? Ou não tem nenhuma dor no teu coração? Não tem nenhuma aflição? Afinal de contas, você acha que aprendeu tudo sozinho, com as dores da vida, e é melhor que cada um aprenda. Eu acho esquisito isso. Um crente não ter essa dor de levar salvação a outros. E Deus livrou Ló aflito, versículo 8 diz, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Você não se agonia, não, por alguém que está se perdendo? Você não se atormenta, não, dentro de você, não do modo maligno, não, mas do modo, sabe, positivo. Você não fica agitado com isso, não. Eu preciso falar alguma coisa para aquela pessoa. Senhor, eu não sei como falar, mas Deus tem a solução. Ele toca a tua boca com a brasa viva que Ele tira do altar. Então abra o teu coração para isso, porque o versículo 9 diz, porque o Senhor sabe livrar da provação expiatória, que haja livramento para essas pessoas. Quem fala tem a responsabilidade de se afastar do pecado, mas quem ouve tem a chance de se afastar do pecado. Você não gostaria de arriscar isso não? Ver o indivíduo com essa chance de se afastar do pecado? Então fale da verdade. Em terceiro lugar, para eu terminar aqui a mensagem, a nossa missão é levar a palavra para que os eleitos tenham os seus olhos abertos, reconheçam Deus. É como o livro de Atos, falando do chamado de Deus para Paulo, capítulo 26, 18. É para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O chamado que Jesus fez para Paulo é o mesmo que Ele faz para você. Eu quero usar você, eu quero usar a tua vida, eu quero usar o teu depoimento, o teu testemunho. Eu não sei contar uma história muito bonita. Conte a sua história. Pode não ser um testemunho daqueles mirabolante, cabeludo, uma história cabeluda, mas talvez uma simples história que você diga para alguém, foi assim que Jesus transformou a minha vida. Se a pessoa passou pelos mesmos caminhos que você passou, não tem melhor pessoa do que você para tocar esse tipo de coração. Que às vezes tem gente que quer ter aquele testemunho. Poxa, por que eu não fui um traficante e trazia coisa da Colômbia para cá? Por que eu não fui um travesti e agora me destransformei? O meu testemunho é fraco. Você nunca mentiu?
Você nunca xingou ninguém? Nem que seja mentalmente? Você nunca teve inveja de ninguém? Fale daquilo que Jesus resgatou você, da tua inveja, da tua mentira, dos pensamentos maus, daquilo que você talvez nunca revelou para alguém, mas que você sabe que Jesus te limpou. Se o teu discurso chegar até alguém que tenha passado pelos mesmos pecados que você, essa pessoa vai ser tocada poderosamente, profundamente. Que eu também acredito que para falar para um grande traficante, para alguém que estava numa vida cheia de trevas, alguém do nível, alguém do mesmo porte, quando falar, vai impactar aquele coração. Então cada um tem uma missão. Mas a missão, ela está dentro desse bojo aqui, desse conjunto de coisas. Converter alguém das trevas para a luz. Ela estava indo no caminho de trevas e você ajuda a pessoa a converter para a luz. Tirar da potestade de Satanás, das garras de Satanás, para Deus. Tirar da mão de Satanás e colocar no colo de Deus. É a missão que eu e você temos. A fim de que eles, os que vão nos ouvir, recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz Jesus. Então, eu repito, nosso mundo está em contínua degeneração. As famílias estão sendo acuadas pela libertinagem de muitos. Isso deveria nos afligir a alma e o coração. A nossa sociedade precisa de restauração e somente a mensagem de Deus pode trazer tais mudanças. Agora, como alguém vai dizer que Jesus é o seu Senhor? Romanos 10,14 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, diz o versículo 15, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que coisa linda, é o caminho da evangelização. Que caminho bonito é o caminho que alguém trilha falando de Deus. Agora, essa pessoa tem que falar. Então o processo aqui é o contrário. Deus te envia. E Ele já está te enviando. E Ele já te enviou há muito tempo. Ele vai continuar te enviando amanhã, depois. Primeiro Deus envia, você fala, alguém ouve. Essa palavra entra no coração da pessoa, Deus transforma aquilo em fé legítima. A fé leva o indivíduo a dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti. Pronto, está lá na ponta final, mais um resgatado, mais um salvo. Mas tudo começou aqui no momento inicial, onde Deus envia. E quem Deus envia? Apenas o Isaías? A quem Deus envia? Apenas o bispo da igreja? A quem Deus envia? O diácono que sai para evangelizar? A quem enviarei? Diz o Senhor. Ele perguntando isso para você. A quem enviarei? Quem é capaz de levar esta mensagem aos outros? Por si só, ninguém consegue. Sem arrependimento, ninguém. Mas se arrependendo e crendo na capacidade que Deus oferece, na suficiência que Deus dá, todos aqui, sem exceção, todos aqui. Você aqui que eu consigo olhar nos olhos, os que eu não consigo ver os olhinhos brilhando lá em cima, lá embaixo, todos aqui são capazes de comunicar o Evangelho de Jesus a alguém. Não precisa falar bonito, não precisa inventar palavras rebuscadas, não precisa fazer tipo. E mesmo que alguém nesta manhã diga: Bispo, eu não consigo. Eu não. Que Deus mande outro no meu lugar. Eu não. Aquele texto que eu comecei aqui, né? O Isaías 6 diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu não. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Daí o anjo vai lá, toca na tua boca, no símbolo que você fica tentando justificar para Deus, que é a tua falha. Ele diz:
Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Que essa palavra abençoe o teu coração, que essa palavra tome vulto na sua alma, em nome de Jesus.